Há momentos na vida em que o silêncio de Deus pesa mais do que qualquer palavra humana. É aquele tipo de silêncio que não explica, apenas observa. Um tempo em que você ora, serve, permanece fiel, mas parece que o céu se fechou. E é nesse ponto, exatamente aí, no limite entre a fé e o cansaço, que o processo de Deus se aprofunda. Porque quando Ele se cala, Ele não te abandona. Ele te prepara. Billy Graham dizia: a fé que não é testada não pode ser confiável. E talvez o que você está chamando de provação seja, na verdade, o laboratório onde Deus está fortalecendo o que você vai precisar sustentar amanhã. A dor da prova tem um som que só quem vive reconhece. É o som do coração se partindo devagar, do sonho sendo adiado, da resposta que não vem. C.S. Lewis escreveu: Deus sussurra nos nossos prazeres, fala na consciência, mas grita nas dores. É na dor que a voz dele ecoa mais fundo, não porque ele tenha prazer em ver o sofrimento, mas porque há verdades que só se ouvem quando o barulho da segurança se cala. Deus não está distante, ele está perto, tão perto que o toque dele às vezes dói. A neurociência moderna explica algo curioso sobre esse processo. Quando somos testados, o cérebro ativa áreas ligadas à resiliência e à aprendizagem. A dor reorganiza a mente. A experiência de resistência cria novas conexões, novas possibilidades de resposta, novos caminhos neuronais. O que isso quer dizer espiritualmente? Que enquanto você sente que está sendo destruído, na verdade, está sendo reconstruído. Que o fogo da provação é o ambiente ideal para formar novas forças, tanto emocionais quanto espirituais. O ouro não é provado pelo toque, mas pelo fogo. É o calor que revela o valor que sempre esteve escondido. Assim também acontece com a alma. É nas temperaturas mais altas da vida que o caráter se define, que a fé é destilada e que a essência verdadeira emerge. A prova não veio para te humilhar, veio para te revelar. O calor que incomoda é o mesmo que purifica. O fogo que queima é o mesmo que refina. E o brilho que você admira nos outros é, muitas vezes, resultado de uma fornalha que ninguém viu. Muitos confundem o silêncio com rejeição, mas o silêncio de Deus não é o som da ausência, é o som da lapidação. Ele se cala para te ensinar a ouvir. Ele se oculta para te ensinar a buscar. Ele se afasta, aparentemente, para te fazer andar pela fé. Porque a fé não é andar quando se entende, é andar quando se confia. E confiar é continuar, mesmo sem garantias. Billy Graham costumava dizer: quando você não entende a mão de Deus, confie no coração dele. Esse é o segredo da prova. Confiar no amor, mesmo quando o amor parece distante. E há algo de misterioso na forma como Deus prova os seus. Ele nunca desperdiça dor. Cada lágrima é uma semente, cada silêncio é uma palavra que ainda está sendo escrita. C.S. Lewis dizia que a dor é o megafone de Deus, e é verdade. Porque é nesse grito silencioso que o espírito desperta a consciência adormecida, limpa o olhar e reposiciona o coração. O sofrimento é o fogo da purificação, não da punição. E quando você compreende isso, o deserto deixa de ser castigo e se torna escola. Talvez você esteja atravessando esse tipo de silêncio agora. Um tempo em que as orações parecem ecoar no vazio. Mas saiba, o silêncio também é resposta. O céu está se movendo mesmo quando não há som. É como o trabalho das raízes, invisível, profundo, lento, mas essencial. A árvore cresce para cima só depois que aprofunda suas raízes para baixo. Deus está aprofundando as tuas raízes para que você suporte o peso do fruto que está por vir. A prova é a preparação para a colheita.
Quando a mente tenta entender e o coração não encontra respostas, o corpo sente. É o peso no peito, o nó na garganta, o cansaço que não passa, mas até isso tem propósito. A neurociência chama de ressignificação, o processo em que o cérebro transforma dor em aprendizado. Deus usa a estrutura que Ele mesmo criou para te ensinar a suportar. E nesse encontro entre biologia e fé, há um milagre silencioso acontecendo, o da transformação invisível. A prova nunca é o fim, é o início de uma transição. E toda transição dói, é a dor do nascimento, a dor da ruptura entre o que foi e o que ainda será. A provação é a ponte entre a versão antiga de você e a nova que Deus está formando. E o diabo teme essa ponte porque ele sabe que do outro lado há alguém mais forte, mais maduro, mais consciente e mais ungido. E se essa mensagem encontra eco no seu coração, se algo em você sente que este é o tempo em que Deus está te lapidando para algo maior, então permaneça. Este canal é um refúgio para quem entende que o silêncio de Deus também é linguagem. Inscreva-se e caminhemos juntos, porque aqui cada palavra é um lembrete de que a prova não é castigo. É o prelúdio da multiplicação. O fogo que hoje te fere é o mesmo que amanhã fará o teu brilho ser visto à distância. A provação não é punição, é promoção disfarçada. Há dores que parecem castigo, mas são apenas treinamento. Há perdas que soam como fim, mas são o prenúncio de um novo começo. A primeira armadilha espiritual em tempos de prova é acreditar que o sofrimento significa rejeição, que o silêncio de Deus é abandono, que a dificuldade é sinal de desaprovação. Mas a verdade é outra. A provação é o idioma do céu, quando Ele está prestes a confiar algo maior nas suas mãos. Deus não prova para punir, Ele prova para promover. Ele te testa, não porque duvida de você, mas porque deseja te amadurecer para o que virá. O inimigo sabe disso e tenta distorcer a mensagem. Ele sussurra mentiras em meio ao cansaço. Deus se esqueceu de você. Nada vai mudar. Você não é mais o mesmo. Mas essas vozes são ecos do medo, não da fé. A verdade é que Deus nunca se esquece de quem Ele chamou. O teste não é rejeição, é preparação. Ele está te fortalecendo para carregar mais sem quebrar. É por isso que alguns pesos demoram tanto a sair, porque ainda estão te ensinando a crescer. José entendeu isso quando foi lançado na prisão. Ele foi traído, esquecido, humilhado, mas aquele cativeiro não era punição, era o corredor da preparação. Foi ali, na cela do esquecimento, que Deus o treinou para governar. O mesmo José que interpretava sonhos em segredo, foi o José que, anos depois, interpretou o sonho que libertou uma nação. A provação é sempre o espaço onde Deus te treina em silêncio para as plataformas do propósito. O cárcere é a sala de aula dos escolhidos. Billy Graham dizia: Deus nunca desperdiça uma dor. Cada lágrima é uma semente de propósito. Há um poder escondido nas lágrimas derramadas em fidelidade. Cada vez que você escolhe permanecer, mesmo sem entender, o céu registra. A prova não te define, te refina. E quando o refinamento termina, o brilho que vem não é apenas teu, é o reflexo de quem te moldou. O inimigo não teme o crente perfeito, ele teme o crente provado. Porque o provado carrega cicatrizes que se tornaram sinais de autoridade. Há um conceito profundo na psicologia emocional que se alinha ao princípio espiritual. O teste revela crenças ocultas. As provações desmascaram as estruturas internas que sustentam nossos medos e limitações. Deus usa o fogo para expor o que impede o avanço. Às vezes, não é o problema que precisa mudar, é a maneira como você o interpreta. O fogo ilumina a raiz das crenças, mostra onde você ainda não confia, onde ainda tenta controlar.
E quando você entende, o fogo deixa de ser inimigo e se torna aliado. Quanto maior o propósito, mais específica é a prova. A intensidade do teste é proporcional ao tamanho da missão. O inimigo não desperdiça energia atacando quem está parado. Ele foca em quem está prestes a avançar. É por isso que há fases em que a luta se intensifica, porque o território que você está para conquistar exige um coração mais firme. Deus permite a pressão para fortalecer os fundamentos. O inimigo quer te paralisar. Deus quer te estruturar. A fé que sobrevive ao fogo se torna inabalável. Assim como o metal que, ao ser aquecido, se torna mais resistente, a alma que passa pela prova e permanece fiel adquire uma firmeza que nada pode imitar. A maturidade espiritual nasce exatamente nesse ponto, quando a dor deixa de ser vista como castigo e passa a ser entendida como lapidação. É nesse instante que o coração se abre para aprender o que a dor veio ensinar. O sofrimento não é perda, é investimento. O deserto, por mais árido que pareça, é sempre um ambiente de revelação. Foi no deserto que Moisés ouviu o chamado, que Elias encontrou direção e que Jesus venceu a tentação. O deserto é o palco onde Deus separa os filhos comuns dos escolhidos. E se você está atravessando um agora, lembre-se, o deserto não é o lugar onde Deus te abandona, é o lugar onde Ele te fala de forma mais clara. Quando o chão se torna escasso, a voz do céu se torna audível. É por isso que, espiritualmente, o fogo da prova e o vento da adversidade são ferramentas do mesmo artesão. Deus os usa para moldar, ajustar e direcionar. A prova não é um erro no plano, é parte dele. O inimigo tenta apagar o significado da dor, mas o Espírito Santo reescreve cada capítulo com propósito. O que hoje te pesa, amanhã será testemunho. O que hoje te humilha, amanhã te levantará. Cada lágrima tem endereço. Nenhuma cai fora do altar. E se essa palavra encontra morada no seu coração, se há algo em você que começa a compreender que o que te dói não é rejeição, mas preparo, então permaneça atento. Este é o momento em que a dor começa a se transformar em sabedoria. O próximo capítulo revela o propósito oculto do fogo. Como ele, longe de te destruir, está te formando a imagem de Cristo. O fogo que te prova é o mesmo que te promove, e o que hoje parece perda será, em breve, sinal de multiplicação. O propósito oculto do fogo. Como as provas transformam identidade. Existem períodos na vida em que o fogo parece intenso demais, e a primeira reação da alma é pedir para que ele cesse. O coração clama por alívio, a mente busca explicações, e o corpo sente o peso de cada dia. Mas o fogo que Deus acende não tem o objetivo de queimar, e sim de revelar. Ele purifica, refina, separa o essencial do supérfluo. Quando o Senhor permite que entremos em provações, Ele não está interessado apenas em mudar o que está ao nosso redor, mas, sobretudo, em transformar o que está dentro de nós. O fogo tem um propósito oculto, revelar a identidade que a dor oculta. A maioria das pessoas pede para sair da prova, quando o verdadeiro milagre está em perguntar: o que essa prova está querendo formar em mim? Essa mudança de pergunta muda tudo. Porque a dor que não é compreendida se torna ressentimento, mas a dor, interpretada pelo Espírito, se transforma em revelação. É nesse terreno árido, onde as lágrimas se misturam com a fé, que o caráter é moldado. Deus não constrói guerreiros em ambientes de conforto. Ele os forja na resistência, na adversidade, no fogo que purifica o interior antes de liberar o exterior. A neurociência espiritual nos ajuda a entender o que acontece dentro de nós quando enfrentamos provações. Sob pressão, o cérebro libera substâncias que criam novas conexões. É como se o fogo da dor abrisse caminhos onde antes havia bloqueios.
Essa plasticidade espiritual é um espelho da plasticidade cerebral. A alma, quando submetida à atenção da fé, expande-se. O sofrimento, por mais paradoxal que pareça, amplia a capacidade de amar, de perdoar, de compreender. Deus usa a pressão da prova para expandir o espaço onde ele habitará. C.S. Lewis dizia: a dor é o instrumento de Deus para esculpir em nós a imagem de seu Filho. Cada provação é um golpe de cinzel nas mãos do artista. Ele não está destruindo a pedra, está revelando a forma escondida dentro dela. É o mesmo processo do escultor. O que para o observador parece destruição, para o mestre é arte. Assim, cada perda, cada demora, cada ferida faz parte da escultura da graça. O fogo apenas remove o que não faz parte da imagem final. E quando a alma compreende isso, o desespero dá lugar à confiança. O oleiro só molda o vaso enquanto ele ainda está maleável. Quando endurece demais, precisa ser quebrado para recomeçar. Por isso, Deus permite que certas pressões venham, não por crueldade, mas por misericórdia. Ele quer te manter moldável. O calor do forno não é vingança, é fixação. É o processo que transforma barro em vaso. Quando o vaso sai do forno, ele já não volta à forma antiga. Assim também é com o coração que passa pelo fogo de Deus. Ele nunca mais é o mesmo, porque o fogo sela a transformação. Há uma beleza escondida na dor. O sofrimento, quando entregue, se torna portal. Ele nos conduz a um tipo de maturidade que o conforto jamais ensina. É fácil louvar quando tudo vai bem, é fácil confiar quando as portas se abrem. Mas há algo profundamente sagrado na fé que permanece em meio ao fogo. Essa fé é rara, é preciosa, é autêntica. É a fé que não negocia, que não desiste, que não precisa de garantias para existir. É o tipo de fé que o inferno não pode imitar. E há algo que o inimigo teme, um crente que aprendeu a ser refinado. Porque quem foi ao fogo e voltou, não teme mais as chamas. Quem viu Deus agir no meio da dor não precisa de prova de amor, já tem cicatrizes que o confirmam. O diabo teme os que suportaram o processo porque sabe que eles não se abalam com ameaças. Eles já foram testados, e o teste produziu resistência, e onde há resistência, há autoridade. Aplicar esse entendimento à vida transforma completamente a maneira de encarar as provas. Em vez de fugir do fogo, a alma aprende a permanecer. Em vez de ver o sofrimento como castigo, ela o reconhece como treinamento. E essa mudança de visão muda o destino. Porque quando você entende que a dor tem um propósito, ela perde o poder de te paralisar. A dor não é mais o fim, mas o caminho para a revelação. Billy Graham dizia que a fé amadurecida não pede explicações, pede força, e é exatamente isso que o Espírito Santo faz durante o fogo. Ele te ensina a trocar as perguntas pelo louvor, a aprender que não é o peso que te destrói, mas a falta de propósito. E quando o propósito é revelado, até o fogo se torna escola. O inimigo teme essa compreensão, porque ela transforma a vítima em vencedor, a ferida em testemunho, o sofrimento em missão. Se até aqui o Espírito tem te mostrado o quanto o fogo de Deus é uma linguagem de amor, prepare o coração. O próximo capítulo revelará o campo onde a maioria desiste, o território da espera, o teste silencioso em que muitos param, sem perceber que estão a um passo do milagre. Há um tempo entre a promessa e o cumprimento, e é nesse intervalo que o céu mais trabalha. O teste da espera, onde muitos desistem sem saber que estão a um passo do milagre. A espera é o território mais silencioso e desafiador da fé. É o lugar onde Deus parece imóvel e o tempo parece se arrastar. O coração ora, mas o céu não responde. As promessas estão diante dos olhos, mas os caminhos parecem fechados.
É nesse intervalo entre o eu te prometo e o eu cumpro que muitos desistem. Não porque a promessa falhou, mas porque a paciência se esgotou. A espera é a sala onde Deus mede a maturidade da fé. É onde Ele prova se o amor é mais forte do que a necessidade de controle. O intervalo entre a promessa e o cumprimento é o campo de treinamento do caráter espiritual. É onde o orgulho é quebrado e a humildade nasce. É onde o coração aprende a ouvir o ritmo de Deus e não o som do próprio desespero. É o tempo em que a fé é destilada até se tornar confiança pura. O silêncio, embora pareça vazio, é o método de ensino do Espírito. Deus fala na ausência de respostas, não para nos confundir, mas para nos fortalecer. Ele permite o silêncio porque é nele que a fé aprende a sustentar o invisível. Billy Graham dizia: o tempo de espera de Deus não é atraso, é estratégia. Deus nunca chega tarde. Ele apenas trabalha em outra dimensão do tempo. O que para nós é demora, para Ele é preparo. Enquanto você espera, o céu está alinhando circunstâncias, corações e detalhes que seus olhos não podem ver. A demora é o manto que cobre o milagre até que o propósito esteja maduro. E é exatamente por isso que a espera dói, porque ela exige confiar no que ainda não se manifestou. A ansiedade é a tentação mais comum durante o tempo de espera. O cérebro humano, ao não encontrar respostas, tenta compensar o vazio com controle. É o que a neurociência chama de hiperatividade mental diante da incerteza. A mente quer resolver o que o coração deve confiar. É por isso que a ansiedade cresce quando a fé diminui. Mas Deus, com sabedoria, permite que o tempo se alongue. Ele não está punindo, está te ensinando a substituir o controle pela entrega. O tempo da espera é o tempo do desapego. O erro invisível é confundir silêncio com desinteresse. Quando Deus não fala, Ele está construindo algo dentro de você. Ele está ajustando as estruturas internas para que a promessa não te destrua quando chegar. É como a semente no solo. De fora, tudo parece estático, mas por dentro a vida está germinando. O solo escuro é o útero da multiplicação. E quando o tempo certo chega, o que parecia enterrado floresce. O que parecia morto ressuscita. O que parecia esquecido se torna testemunho. A semente não duvida do solo, ela apenas espera. Esse é o convite da fé. Permanecer, mesmo sem ver. É nesse espaço que a esperança deixa de ser emoção e se torna decisão. Esperar em Deus é um ato de resistência espiritual. É escolher confiar mesmo quando o corpo treme, mesmo quando a mente duvida. É declarar: ainda que ele demore, eu o esperarei. Essa espera não é passiva, é uma espera ativa, cheia de propósito. É o tempo em que o coração se alinha, o caráter amadurece e a visão se amplia. Em Hebreus 10:36 está escrito: necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perseverança é o músculo da fé. Ela se fortalece na tensão do tempo. O problema é que muitos desistem no meio do processo, a poucos passos do cumprimento. O inimigo sabe disso e usa o cansaço como estratégia. Ele tenta te convencer de que a espera é em vão, de que nada vai mudar. Mas o diabo teme quem sabe esperar, porque quem espera em Deus não retrocede, apenas amadurece. A fé que aprende a esperar carrega uma beleza silenciosa. É a fé que não se alimenta de respostas, mas de presença. É a fé que não precisa de sinais, porque já encontrou descanso na promessa. É o tipo de fé que transforma desespero em devoção. Enquanto a ansiedade pergunta quando, a fé responde enquanto isso. E esse enquanto isso é sagrado. É nele que o coração se aquieta e o espírito trabalha. A espera, quando entendida, se transforma em adoração.
A promessa é certa, mas o tempo é secreto, e é nesse segredo que Deus esconde o milagre. Ele não revela o quando, porque quer ensinar o como descansar, como confiar, como permanecer. A espera é o teste final antes da promoção. Quem passa por ela sem murmurar, recebe autoridade. Porque aprendeu a confiar não apenas no agir de Deus, mas no seu caráter. O tempo da espera é o tempo do refinamento. E se até aqui esta mensagem encontra abrigo em você, compreenda, a prova da espera é o campo da revelação. O que está sendo moldado agora é a estrutura que sustentará o próximo milagre. Não é o tempo que te castiga, é o tempo que te prepara. No próximo capítulo, o Espírito revelará o propósito supremo dessa jornada, como a dor, longe de te derrotar, se transforma em ferramenta para revelar o teu chamado. Quando a prova revela o chamado, a dor como treinamento para a glória. Há dores que parecem rasgar a alma, mas são o portal por onde o chamado de Deus começa a nascer. O sofrimento, na vida dos que amam o Senhor, nunca é perda sem propósito. É treinamento disfarçado. É o campo onde o Espírito treina guerreiros silenciosos, lapida profetas e forma intercessores. O inimigo tenta te convencer de que a prova é o fim, mas Deus a escreveu como início. É o primeiro capítulo de uma história de autoridade e não de ruína. Cada lágrima, cada noite de solidão, cada silêncio é material de construção nas mãos do Criador. Quando olhamos para Davi, vemos esse princípio em ação. Ele foi ungido rei, mas antes de usar a coroa, precisou enfrentar o deserto, o exílio e a perseguição. Enfrentou o leão e o urso quando ninguém via. Lutou batalhas em campos sem aplausos, em lugares de anonimato. O leão e o urso foram apenas o ensaio para Golias. Deus o treinou no secreto para que ele estivesse pronto no público. Assim também acontece conosco. A provação é o treinamento do oculto, o ensaio da glória futura. A dor é o chão do preparo. Billy Graham dizia: Deus não treina gigantes em palácios, mas em desertos. O deserto é o berço dos gigantes espirituais. É lá que a voz de Deus se torna nítida, porque todos os outros sons se calam. É lá que o orgulho morre e o coração aprende a depender. O deserto é o filtro da alma. Ele separa o que é peso do que é propósito. E quando a alma aprende a caminhar descalça sobre o chão seco, o Espírito começa a conduzi-la com direção firme. O sofrimento não é a sentença, é o manual da capacitação. Há um princípio espiritual que a dor ensina melhor do que qualquer outra coisa. Ninguém carrega a autoridade verdadeira sobre aquilo que não venceu. É por isso que Deus permite que você enfrente o que Ele um dia te usará para curar. O ferido que se entrega a Deus se torna canal de cura. O provado que não desiste se torna referência de esperança. O caído que se levanta em fé se torna farol para os que ainda tropeçam. A dor, quando transformada em ministério, se torna poder que o inferno não consegue imitar. O apóstolo Paulo viveu esse paradoxo. Ele foi quebrado em todos os níveis, físico, emocional e espiritual. E ainda assim, escreveu sobre alegria, contentamento e esperança. Ele entendeu que o sofrimento o tornava participante do próprio Cristo. Em Romanos 5, 3, 4, Paulo escreveu: Gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Esse é o ciclo divino: dor, perseverança, transformação, esperança. O que começa em lágrimas termina em testemunho. A neurociência mostra que, sob pressão, o cérebro humano cria novos caminhos de adaptação. O sofrimento obriga a mente a buscar novas estratégias de sobrevivência e, com isso, novas percepções surgem.
Espiritualmente, isso é o reflexo da renovação da mente que Paulo descreveu em Romanos 12:2. Quando a dor chega, Deus usa o caos para gerar clareza. Ele reorganiza a mente, realinha o coração e redireciona o foco. O que parecia destruição é, na verdade, uma construção invisível. Há uma chave espiritual em todas as provações. Elas revelam o chamado oculto. A dor é um espelho onde o propósito se manifesta. O que te fere revela o que você foi chamado a curar. O que te oprime revela o que você foi chamado a libertar. O que te esmaga revela o que você foi chamado a sustentar. Deus te permite sentir o peso, não para te destruir, mas para te ensinar a carregá-lo com graça. O peso de hoje é o troféu da autoridade de amanhã. O inimigo teme quem aprende isso, porque esse tipo de crente não foge do fogo, ele o atravessa. O caráter é sempre forjado antes da coroação. José precisou suportar a injustiça antes de experimentar o governo. Davi precisou lidar com a rejeição antes de assumir o trono. Daniel precisou permanecer fiel na cova antes de ser exaltado na Babilônia. E Jesus precisou suportar a cruz antes da ressurreição. A glória vem depois do peso, e a promoção vem depois da prova. A dor é o disfarce da maturidade espiritual. O que parece derrota é apenas o campo onde a fé floresce em silêncio. O coração que passa pelo fogo e permanece fiel ganha uma nova identidade. Ele não é mais definido pelas circunstâncias, mas pela presença. Ele não é movido pelo medo, mas pela promessa. Ele não busca escapar da dor, mas extrair dela o significado. A dor que antes gerava confusão, agora gera compaixão. O sofrimento que antes gerava desespero, agora gera propósito. O Espírito Santo transforma feridas em ferramentas e lágrimas em linguagem espiritual. E quando você compreende tudo isso, algo muda em você. Você percebe que não foi esquecido, foi escolhido. Que não foi punido, foi preparado. Que a dor não te afasta de Deus, mas te aproxima dele. E nesse instante, a alma entende o sentido do processo. Deus não desperdiça o sofrimento, porque Ele é o meio pelo qual nos tornamos semelhantes ao seu Filho. Se até aqui esta palavra toca as suas entranhas, saiba, o fogo não é o fim, é o portal da glória. No próximo capítulo, você compreenderá o ápice desse processo, quando a provação se transforma em promoção. A provação é o caminho para a promoção. Há um momento em que a alma finalmente compreende que Deus nunca desperdiça dor, que cada lágrima, cada espera, cada silêncio e cada perda faziam parte de um mesmo fio de propósito, tecendo uma história muito maior do que o sofrimento em si. A provação é o idioma de Deus para o amadurecimento dos seus filhos. Ela não vem para diminuir, mas para elevar. Billy Graham dizia: Deus usa o teste para preparar o terreno do milagre. E quando você entende isso, o deserto deixa de ser castigo e se torna semente. Charles A. Spurgeon completava: quando Deus está prestes a abençoar alguém, Ele o faz passar primeiro pelo moinho da aflição. O moinho tritura, esmaga, reduz, mas é nesse processo que o grão se transforma em pão. O que antes era apenas potencial se torna sustento. Assim também é com você. Deus permite que certas dores passem pela sua vida, não porque Ele deseja te ver quebrado, mas porque Ele deseja te ver útil. Ele não desperdiça o que foi moído. Tudo o que foi partido nas suas mãos será multiplicado. A verdade espiritual é simples e profunda. Se Deus está te provando, é porque Ele confia que você suporta. Ele não envia pesos que te destruam, mas que te preparem. Ele mede o tamanho da prova pelo tamanho da promessa. A provação é o sinal de que há algo maior a caminho. Quando Ele aumenta o peso, é porque está prestes a ampliar a estrutura.
Quando ele silencia, é porque já falou tudo o que precisava. Agora é hora de você viver o que aprendeu. A fé madura não depende mais de explicações, mas de permanência. O diamante não nasce pronto. Ele é formado nas entranhas da terra, sob pressão extrema. É o calor e o peso que revelam o brilho que já estava lá. Assim é com a alma. Deus te coloca sob pressão não para te punir, mas para te lapidar. O fogo da provação não vem para consumir, mas para refinar. O brilho da fé não aparece nas vitórias fáceis, mas nas feridas que cicatrizaram na presença de Deus. Cada marca, cada dor, cada superação é uma faceta nova da luz divina refletida em você. O processo da provação tem um desfecho glorioso. A transformação da dor em autoridade. O que um dia te feriu se torna o testemunho que liberta outros. O que te envergonhou se transforma em unção. O que parecia perda se revela poder. É assim que o reino de Deus se move, do sofrimento à sabedoria, da fraqueza à força, da cruz à ressurreição. Deus não te chama para fugir das provações, mas para vencê-las com fé e mansidão. O inferno teme quem passa pela dor e continua adorando. Billy Graham dizia que os momentos mais escuros da vida são o palco onde a luz de Deus brilha com mais intensidade. A noite é apenas o anúncio do amanhecer. O deserto é apenas o prelúdio da promessa. O tempo de dor é o ensaio da dupla honra. O que parecia injustiça é o caminho da justiça divina. A prova não é o fim do propósito, é o portal que o antecede. Todo milagre passa primeiro por um vale, toda glória começa com uma cruz. É assim que Deus escreve as histórias que permanecem. A maturidade espiritual é reconhecer Deus tanto nas vitórias quanto nas perdas. É entender que Ele está presente mesmo quando o cenário parece contrário, que Ele está agindo mesmo quando você não sente, que Ele está ensinando mesmo quando você não entende. A fé não se mede pela ausência de dor, mas pela permanência do amor. E quando o coração entende isso, o desespero se transforma em descanso. O crente provado deixa de lutar contra o fogo e começa a caminhar com ele. A provação é o campo onde o Espírito te ensina a governar. Foi no deserto que Moisés aprendeu a ouvir. Foi na cova que Daniel aprendeu a confiar. Foi na prisão que José aprendeu a governar. E foi na cruz que Jesus revelou a glória. Deus usa o mesmo princípio até hoje. Antes da multiplicação, vem a prova. Antes da exaltação, vem o quebrantamento. Antes do chamado, vem o silêncio. Porque o céu não entrega autoridade a quem não aprendeu dependência. E quando o processo termina, o coração entende: a dor não me destruiu, me reconfigurou. Ela arrancou o que era frágil e revelou o que era eterno. Ela não me distanciou de Deus, me aproximou. Ela me fez compreender que o verdadeiro poder não está em vencer rápido, mas em permanecer firme. O diabo teme esse tipo de fé, porque ela não negocia, não se vende, não se apaga. A fé do provado é a chama que o inferno não consegue apagar. E agora, neste momento, se o Espírito de Deus tocou teu coração ao longo desta mensagem, feche os olhos da alma e permita que Ele transforme tudo o que foi dito em oração. Oração. Senhor, nós te agradecemos porque nada em Ti é em vão. Obrigado pelas provações que nos moldam, pelas lágrimas que nos limpam, pelos silêncios que nos ensinam. Tu sabes o que cada coração carrega, o peso que cada filho teu sustenta em silêncio. E ainda assim, Senhor, Tu confias em nós. Tu nos provas porque nos amas e nos preparas porque tens planos maiores, que cada dor se torne degrau, cada perda se torne aprendizado e cada deserto se torne lugar de revelação. Ensina-nos a não murmurar, mas a confiar, a ver Tua mão mesmo quando não vemos Tua face. Dá-nos força para permanecer e fé para compreender que o fogo que hoje nos prova é o mesmo que amanhã nos promoverá.
Que a tua presença seja mais doce que qualquer resposta e que o teu silêncio seja mais forte do que qualquer ruído. Em nome de Jesus, aquele que foi provado, mas permaneceu fiel. Amém. Se esta mensagem falou com você, saiba que este é um espaço de comunhão, oração e crescimento espiritual. Aqui, caminhamos juntos pelos processos da fé, fortalecendo uns aos outros no amor e na esperança. Participe da comunidade, compartilhe sua jornada e una sua voz à nossa. Porque há poder na unidade, há consolo na partilha e há propósito na prova. Quando os filhos de Deus se unem em oração, o céu se move. E juntos descobrimos que as provações são apenas o prelúdio das promessas.